Olá, concurseiro, estou de volta para finalizarmos o estudo da morfologia para o seu concurso de Guarda Municipal de Gravatá. Vimos até agora substantivo, adjetivo e artigo. Resta-nos agora a última das classes de palavras exigidas pelo seu edital, que é o pronome, certo? Existem 7 tipos, como eu havia dito lá no início, só que o seu edital só trouxe 4. Então, bora lá, que vai ser bem tranquilo. Estamos exatamente aqui, ó, nos pronomes. Todo o resto já foi visto por nós. O que vem a ser pronome? É a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, relacionando-o à pessoa do discurso. Então, ó, alguns alunos estudam com afinco. Esse é o exemplo que eu trouxe. Temos aqui alunos que é um substantivo, certo? E alguns é um pronome. Pronome esse que é indefinido, né? Embora os indefinidos não estejam no seu edital, mas a questão é um pronome que está ligado ao substantivo, acompanhando o substantivo. Indefinido, só para você saber que eu falei, né? Porque você não consegue determinar o número de alunos. Alguns, ninguém sabe quantos, então são indefinidos. É indefinido esse pronome aqui. Alguns alunos estudam com afinco. Ele está o quê? Acompanhando o substantivo. É função do pronome acompanhar o substantivo. Só que também diz aqui, ó, é a palavra que substitui ou acompanha. Substituir também é sua função. E ele faz isso nessa frase. Alguns alunos estudam com afinco, outros não. Outros o quê? Outros alunos. Sim, o mesmo substantivo foi retomado pela colocação de outro pronome também indefinido. Outros, não. Eu não preciso dizer outros alunos, não. Por isso eu coloquei entre parênteses aqui, para você saber a que eu me referia. Mas basta colocar outros não, que você consegue entender que ele está retomando alguma coisa já citada, que foi esse substantivo alunos. Então, é função do pronome, certo? Substituir, como aconteceu aqui, ou acompanhar um substantivo relacionando a pessoa do discurso. Substituindo ou acompanhando um substantivo, o pronome indica a pessoa do discurso. Como assim? Temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa. A primeira pessoa é sempre a pessoa que fala, certo? O eu, no caso, se for singular, ou nós, se for plural. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. O tu, se for singular, o vós, se for plural. E a terceira pessoa é a pessoa de quem ou sobre quem se fala. O ele ou ela, singular, eles ou elas, plural. Sempre desse jeito, tranquilo? Então, basta que você fique atento a isso daí, num discurso você reconhecer, para você saber se é a primeira, segunda ou terceira pessoa, se aquela frase está sendo dita pela pessoa que fala, se é alguém que está falando com alguém, ou se o diálogo é de alguém, é sobre alguém. E aí você vai entender se é a primeira, segunda ou terceira pessoa. Essa parte introdutória aqui é só para você entender a respeito do pronome, né? Agora, bora para aqueles pronomes que a sua banca cobra. O primeiro deles são os pronomes pessoais. Existe essa tabelinha para você, coloquei no seu material já, que mostra que os pronomes pessoais se dividem em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Essa é a parte que você tem que entender. Esse aqui está o início de tudo dos pronomes pessoais. Bom, decorar isso daqui você já deve saber. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, né? O você, às vezes, é um sinônimo do tu, porque também é a pessoa com quem se fala. Então, veja, eu tenho primeira, segunda, terceira pessoa. Primeira, segunda, terceira. Você já viu o que é? Quem fala com quem se fala, de quem se fala. No plural, quem fala com quem se fala, de quem se fala. Tranquilo. Você já sabe isso daqui. Pronomes pessoais do caso oblíquo, se você começar a forçar um pouquinho, vai, supletivo, você lembra do colégio. É mim comigo, ti contigo, se, a, si, li, si consigo. Você lembra um pouco que você já estudou isso alguma vez na vida. Mas não é isso que eu quero que você entenda na aula de hoje, porque não vai cair isso na prova perguntando para você. Cite os pronomes oblíquos, tônicos. Não. A questão é, quando usar um pronome oblíquo, seja átono ou tônico, quando usar um pronome pessoal do caso reto. Certo? É isso que a gente tem que entender. Pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complemento e verbo. Complemento. Sujeito e complemento. Só que os pronomes pessoais do caso oblíquo se dividem em oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Qual a diferença? Átonos vem sem preposição. O nome átono, né, quer dizer fraco. Então ele tem um som fraco. O nome tônico, forte. Ele tem um som forte, igual a sílaba átona, sílaba tônica. Só que isso não vai te ajudar muito se você só pensar assim, de forma solta. Um é forte e outro é fraco. Se lembre que esse vem sem preposição e esse vem com preposição. Opa. Cuidado com o que eu vou falar agora. Não fique procurando se tem preposição e você já diz é oblíquo ou tônico.
primeiro descubra se ele é pessoal do caso reto, depois se ele é pessoal do caso oblíquo. Por quê? Entre esses dois, os átomos e os tônicos, quem vem com preposição? Esse daqui apenas. Entre esses dois. Mas os pronomes pessoais do caso reto podem, às vezes, aparecer com preposição. Sim, então cuidado para você não se confundir, certo? Sujeitos podem, às vezes, vir preposicionados. Tranquilo? Você não vai poder contrair o sujeito com a preposição, mas a preposição pode aparecer. Em alguns casos, quando você colocar a preposição, eles vão virar pronomes pessoais do caso oblíquo tônico, certo? Não aqui, não vai acontecer nem no eu nem no tu. Mas daqui para baixo, ó, se você colocar a preposição, do jeito que eles existem aqui, eles viram pronomes pessoais do caso oblíquo tônico. A ele, a ela, a nós, a vós, a eles, a elas. Então, por exemplo, nessa frase aqui, eu falei com ela. Eu, você viu aqui, ó, né? Pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular. Ela, você viu aqui. Pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do singular. Tá certo isso? Não. Como não, professor? Estou vendo aqui. Veja, o que é esse com aqui? Preposição. Sim. Quando vem com preposição, ele se torna o quê? Pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Sim. Então, esse ela, por estar junto de uma preposição, é um pronome oblíquo. E apenas o eu é um pronome pessoal do caso reto. Opa. Tranquilo? Então, fica atento a isso. Não é para você procurar a preposição primeiro. Primeiro descobre se ele é pessoal do caso reto, depois descobre se ele é oblíquo. Depois que você descobrir, aí você vai pensar, no caso, se ele for oblíquo. Tem preposição? Não tem, para você saber se é tônico ou se é átomo. Bom, o que é que costuma confundir nesse assunto? O uso, principalmente do eu e do mim. O me nem tanto, mas o eu e o mim, sim, confundem bastante. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui no quadro para explicar a você a diferença. Você já entendeu, né, que o eu é usado como sujeito, certo? Essa é a função, assim como todos os que estão aqui, sujeito de algum verbo. O mim é complemento, assim como o me. A diferença, me não tem preposição, mim tem. De novo, não procure preposição. Primeiro descubra se ele é sujeito, porque você vai saber se ele é do caso reto descobrindo se ele é sujeito. É sujeito? Então é eu. Não interessa se tem preposição ou não. Não é sujeito. Então agora sim você pensa, tem preposição ou não? Porque se ele não é sujeito, obviamente ele vai ser complemento. Sendo complemento, tem preposição? Se tiver, oblíquo tônico. Se não tiver, oblíquo átomo. Então bora brincar aqui no quadro. Pessoal, coloquei alguns exemplos aqui para a gente preencher. Supondo que caísse uma prova para você, complete as lacunas. Não vai aparecer não, mas vamos lá. É para você completar com eu ou mim, certo? Vou colocar aqui do lado. Eu ou mim, que são os que se confundem de fato. Ele disse para eu ou para mim estudar mais? Sei o que você está pensando. Lá no colégio, aquela sua tia Pepeca, tia, sei lá, tia Josineide, tia Mengarda, que foi sua tia no colégio, dizia para você o seguinte: mim não fazer nada. Tem um verbo no infinitivo, eu não posso colocar mim estudar mais, não é assim? Nesse caso aqui é, realmente. Você não pode colocar isso não. Mas apague esse exemplo da sua mente, porque às vezes diante de um verbo no infinitivo, você vai ver que vai sim aparecer o mim. Ele disse para eu estudar mais. Por quê? Porque tem estudar e minha professora disse que mim não fazer nada porque mim não ser índio. Não, porque esse eu é sujeito. Eu falei para você que o eu funciona como sujeito, o mim como complemento, não é assim? Então pensa, a gente tem três opções, na verdade, eu, me e mim, né? Só que o me não confunde tanto. Eu vou até colocar ela aqui no meio, só para não dizer que eu não falei dele. Eu, me e mim, pronto. Esse daqui que eu vou circular é o sujeito. Esses outros dois aqui são complementos. Esse C aí é de complemento, tranquilo? Esse aqui, SP, não é São Paulo, é sem preposição. E esse aqui, CP, não é CP em nosso curso, é CP, com preposição. Pronto, vamos pensar agora. Deixa eu só separar ele aqui do resto dos exemplos. O resumo do resumo, eu fiz aqui no quadro para você, para a gente não ter que ficar voltando para a tabela o tempo todo. Então, ó, ele disse para eu estudar mais. Como é que você descobre se é sujeito ou não? Pergunta ao verbo, não é assim? Quem é o verbo aqui?
Disse. Tá, vamos perguntar. Quem disse? Ele. Achou o sujeito. Ele. Só que a gente quer preencher essa lacuna aqui. Então isso aqui não ajudou em nada. Procura outro verbo. Tem mais? Tem. Olha lá na frente. Estudar. Quem é estudar? Eu. Olha aí. Se isso daqui é sujeito do verbo estudar, tem que ser eu. Porque quem é daqui? Eu, meu, mim. E pode funcionar como sujeito? Eu. Não é assim? Então por isso eu coloquei eu lá. Disseram para amar gramática. Quem? Eu ou mim? Pensa. Quem disseram? Ele, sei lá, é um sujeito aqui oculto. Você não vai conseguir saber quem é, né? O sujeito determinado, oculto não. Porque toda vez que a resposta for eles no plural, você tem que considerar indeterminado. Sujeito indeterminado. E aí, tem outro verbo? Tem sim, aqui, amar gramática. Quem ama a gramática? Disseram para quem amar gramática? A resposta está aqui, ó. Não é assim? E isso daqui é sujeito do verbo amar. Se é sujeito, eu tenho obrigatoriamente que usar eu. Por quê? Porque entre essas três opções, a única que funciona como sujeito é o eu. Se você começasse procurando preposição, porque eu falei, esse é CP com preposição, aí ó, preposição, você já teria colocado mim em todos, né? Então, esquece a preposição, só vai pensar na preposição quando você descartar a hipótese de usar o eu, não é sujeito, então não vai ser mais o eu, portanto, sobraram o meu, eu tenho que pensar, é SP ou CP? É sem preposição ou com preposição? Aqui, seria ruim para eu ou para mim aprender gramática? Supletivo, você lembra de quem tiver peca? Mim não fazer nada, então eu vou colocar eu. Sim, lascou. Por quê? Seria ruim, pergunta, veja, se você colocar aqui, certo? Eu, você vai errar bastante, porque esse daqui não funciona como sujeito. Mas como não, professor? Se você perguntar quem aprender, eu. Ok, vou colocar, vou até mudar a cor aqui. Vou pegar uma cor que a gente nem vai usar muito aqui, só para... Não escreva, certo? Seria ruim para eu aprender gramática. Por quê? Quem vai aprender? Eu. É isso que você está pensando, né? Só que você pulou o primeiro verbo aqui. Aqui a gente olhou o verbo, aqui a gente olhou, por que aqui não? Pergunta esse verbo. O que seria ruim? Olha a resposta, como vai estar. Deixa eu colocar assim aqui. Aprender matemática, eu li de gramática, né? A gramática estava aqui. Aprender matemática. Isso daqui, que eu acabei de passar a caneta ao redor, é o sujeito da minha oração. Se aprender gramática é sujeito, como é que eu vou perguntar ao sujeito quem é o sujeito do sujeito? Porque foi isso que você fez quando você disse quem vai aprender? Eu. Mas não, o verbo é. Só que esse verbo funciona como sujeito. Existe sujeito do sujeito? Não. Se isso daqui já é sujeito, ele não tem um outro sujeito. Então eu não posso fazer essa pergunta. Logo, a pergunta que foi feita aqui foi errada. Então não pode ser eu. Se descartamos a possibilidade de ser eu, o que é que sobraram? Me ou mim. Tem preposição? Tem. Quem é que eu vou colocar aqui? Mim. Seria ruim para mim aprender gramática. Você não erraria, inclusive, se a ordem tivesse invertida. Desculpa, gramática não, matemática. Aprender matemática seria ruim para mim. Você tem certeza que você nem dizer aprender matemática seria ruim para eu. Não, né? Porque a banca não vai colocar na ordem que você vai saber, ela vai colocar na ordem contrária, justamente para causar essa confusão aí. É ruim para eu ou para mim acordar cedo? Eu sei, se você perguntar quem vai acordar, eu. Se lascou de novo. Pergunta o primeiro verbo. O que é ruim? Olha a resposta. Acordar cedo. Isso daqui é o sujeito. Posso perguntar ao sujeito quem é o sujeito dele mesmo? Claro que não. Então aqui não tem como ser eu. Sobraram me ou mim. Tem preposição? Olha ela aqui de novo, a danadinha. Tem. Então aqui tem que ser mim. De novo, a confusão acontece porque a ordem está invertida. Se a ordem não tivesse como eu fiz aqui para facilitar, você não erraria. Acordar cedo é ruim para eu. Não, né? Acordar cedo é ruim para mim. É a mesma frase, só invertir a ordem, certo? Funciona do mesmo jeito. Ah, professor, então por que o senhor não colocou logo assim? Porque não sou eu que vou fazer a sua prova, é a banca e ela não vai ser boazinha se ela colocar uma questão sobre isso. Não há segredos entre eu e você ou entre mim e você. Eu sei o que você está fazendo agora. Está pensando, escrevendo um lado da outra, repetindo uma e repetindo da outra, para ver o que é que combina mais. É como se fosse roupa. Ah, vou ver o que combina mais e colocar. Está errado. Não faça isso. Pense. Não há segredos entre mim e você. Qual o verbo daqui? Verbo haver. Eu sei. Você vai pensar, o que é que não há? Segredo, né? Não faça essa pergunta. É outra regra. Dessa vez agora de concordância, de sujeito, enfim, assuntos que estão bem interligados ali. O verbo haver, quando significa existir, ele é impessoal. O que é que isso quer dizer?
não se refere a nenhuma pessoa do discurso e, portanto, não tem sujeito. Sim. Você concorda que não há segredos entre eu, ou mim e você? É o mesmo que não existem segredos? Exatamente. O verbo haver significa existir. Isso o torna impessoal. Quer dizer o quê? Ele não se refere a nenhuma pessoa. Portanto, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, tem outro verbo? Não, então não tem sujeito em canto nenhum. Não tem sujeito. Não pode ser eu. Tem que ser o quê? Deixa eu colocar aqui. A SJ. São João? Não, sem sujeito. Não há segredos entre mim e você. Beleza? Passou um rato entre a parede e eu? Ou entre a parede e mim? Tá olhando de novo o que é que combina, né? Para de fazer isso, deixa de ser preguiçoso. Pergunta. O que é que passou? É assim que você descobre o sujeito, perguntando ao verbo. Passou um rato. Isso aqui é o meu sujeito. Tem mais verbo para eu perguntar? Porque eu quero preencher aquela lacuna lá. Não, não tem. Então não pode ser eu. Sobraram me ou mim, não é assim? Agora você vai pensar, tem preposição ou não tem? Tem, olha aqui, entre. Alguns, na hora do desespero, estavam achando que entre era verbo, né? Entre. Não, não é esse entre, não. É entre preposição. Decora a listinha se você não decorou, só tem 18. Entre é preposição. TP com preposição é mim, SP sem preposição é me. Professor, mas tem que ter preposição aqui. Não tem preposição, então agora é me. Passou um rato da parede me. Existe isso? Claro que não. Ué, só porque ficou feio que eu tenho que botar mim? Não. Tem preposição lá sim, só que ela está oculta. Passou um rato entre a parede e entre mim. A preposição estava oculta. Então, entendeu aqui como é o negócio? É só uma questão de atenção e de prática. Para de ficar olhando assim, mim não fazer nada, porque você viu, mim acordar, mim aprender, né? Só que tudo bem, esse mim e esse mim aqui não funcionam como sujeito, mas ele está dentro de um verbo e isso confunde. Então não faz desse jeito não, e nem vai direto para a preposição, primeiro descobre o sujeito. Se o sujeito existir o sujeito na lacunazinha, tem que ser eu, não tem, me ou mim. Aí você vai olhar se tem preposição ou não, tranquilo? Bora voltar para o slide. Bom, então vimos aí os pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo, né? Vimos as suas principais diferenças, aqueles que causam mais dúvidas, certo? E seguindo aqui a nossa aula, temos aí na sequência, ó, os pronomes de tratamento. Esses são a parte mais fácil de se estudar. Sim, porque a única missão que você tem aí é decorar essa lista. E, obviamente, isso aí é um exemplo até resumido, né? Procure até mais exemplos do que esse, certo? Porque o estilo de questão de pronome de tratamento é basicamente perguntar a você se determinado cargo, ou, enfim, ocupação que alguém tenha, qual é a forma de tratamento para ela, porque é isso que os pronomes de tratamento estudam. Uma forma de se tratar alguém de acordo com o seu cargo, sua posição, com a proximidade que você tem ou não dela, é isso que eles estudam. Então, vão dar a você determinada função, eu vou perguntar a você qual é o pronome de tratamento utilizado para isso. Então, aqui tem exemplo, Vossa Alteza, Príncipes e Duques, Vossa Eminência, Cardeais. Não cai na besteira de perguntar, mas e o que é eminência? Porque não vão perguntar a você. Você só tem que decorar, se perguntarem qual a forma correta para falar, para tratar dos cardeais, Vossa Eminência. Qual a forma correta para tratar sacerdotes e bispos, Vossa Reverendíssima. Já ficam perguntando isso na aula direto. Professor, qual é a diferença do cardeal para o sacerdote e para o bispo? Você não tem que saber função de membro eclesiástico. Não é isso que vai cair no seu concurso. Não é concurso para padre nem para pastor. É concurso para guarda municipal. Então, decore. Não interessa o que é cardeal, o que é sacerdote, o que é bispo. Interessa o nome que você usa para chamar cada um deles. Certo? Vossa Excelência, altas autoridades, e no caso das Forças Armadas, oficiais generais. Certo? Cuidado. Oficiais generais, Vossa Excelência. Se fossem oficiais superiores, você usaria Vossa Senhoria. Então, por exemplo, até o coronel ali é Vossa Senhoria, porque ele é um oficial superior. Certo? Oficiais generais, que só existem nas Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, você usa Vossa Excelência. É isso aqui é a forma abreviada, né? E uma outra observação, vossa você usa quando está falando com a pessoa. Pronto, aqui. Vossa Alteza, não basta você saber. A Alteza é um príncipe, então é só jogar o vossa e dizer Vossa Alteza. Vossa Alteza se você fala com o príncipe. Sua Alteza se você fala sobre o príncipe. Tanto vossa quanto sua são formas corretas. O que muda é a forma de uso. Se um príncipe chega à sua casa, você diz Vossa Alteza gostaria de entrar? Mas se chega o súdito do príncipe e pergunta a você alguma coisa e você aí manda um recado para o príncipe, você diz assim, Sua Alteza gostaria de entrar? Entendeu? Então, vossa você usa quando fala com a pessoa e sua você usa quando você fala da pessoa. O resto vocês têm que decorar somente aqui. Vossa Onipotência, Deus, Vossa Santidade, Papa. Eu não vou ler isso aqui para você porque é uma missão
única e particular sua. Decorar pronome de tratamento. Tranquilo? Veja que assunto difícil, né? Bora para o próximo. Pronomes demonstrativos. Esses têm um pouco mais de informação para ser falada aí e tem uma importância também um pouco maior, certo? Levando em consideração que entender pronome demonstrativo faz você às vezes até conseguir interpretar questões, porque os pronomes demonstrativos têm essa função aí de se referir a termos já citados anteriormente, de anunciar um termo que ainda vai ser citado. Como o nome deles, eles demonstram alguma coisa, mas demonstra o quê? Algo já citado ou algo que ainda vai ser citado. Então, vou explicar direito isso daí, porque eles têm 3 formas de uso diferentes, certo? Antes de qualquer coisa, veja só, dividir aqui os pronomes demonstrativos em, digamos assim, famílias, né? Vou até colocar entre aspas aqui. Famílias de pronomes demonstrativos. Os que têm a letra T, este, esta, estes, estas, isto. Os que têm SS, esse, essa, esses, essas, isso. E os que têm QU, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Não existe istos, issos ou aquilos, certo? Só os que eu coloquei S realmente é que tem. Então, eu dividi aí em 3 famílias, né? Os que têm T, os que têm SS, vai colocar em destaque, e os que têm QU. Cada uma dessas famílias tem uma forma de uso. Então, ó, só que vai depender do quê? Aqui você está se referindo sentido temporal, sentido espacial e a referência textual. Que eu me arrisco a dizer que é a parte mais importante aqui, porque é justamente essa que faz você entender um texto. No entanto, qualquer um dos 3, ou até mesmo os 3, pode ser cobrado na sua prova. Por isso a gente vai passar por cada um deles aí. Sentido temporal é quando você usa esses pronomes para se referir a algum momento do tempo, alguma época. Então, por exemplo, aqui tem viajarei neste ano. Por que não está viajarei aquele ano, ou esse ano, ou nesse, enfim? Tem neste, porque é tempo presente. Sim, você usa quando a gente está falando de tempo, certo? É a primeira parte da qual a gente vai falar aqui. Sentido temporal. Eu uso, me referindo a tempo, a família T quando é presente. Viajarei neste ano. Professor, mas viajarei é futuro. Ok, você vai cometer a ação da sua viagem no futuro. Não é assim? Só que em que ano essa viagem vai no futuro acontecer? O ano em que você está. Mesmo a ação se projetando para o futuro, não está viajarei ano que vem. Viajarei em 2070. Não, está viajarei neste ano, no ano em que você se encontra. Se o ano ainda é aquele em que você está, ainda é tempo presente. Não importa quando é que a ação vai acontecer, é tempo presente, é o ano que você está, certo? Se você está no ano, é presente, você usa a família T. Neste ano. Pessoal, mas aqui não tem este, tem neste. Sim, o neste é a contração da preposição em mais este. As preposições elas podem se contrair com qualquer coisa, assim como a gente viu lá em artigo. Quase qualquer coisa, né? Em mais este fica neste, em mais esta fica nesta, em mais nesse fica nesse, desculpa, em mais esse fica nesse, em mais essa fica nessa, em mais aquele fica naquela, olha aqui, nessa, tá vendo? Então pode haver contração. Nem sempre você vai ver da forma por este, é esse, aquele. Não, pode ser neste, nesse, naquele. Se for a preposição de, fica deste, desse, daquele. Fique atento a isso. Pode haver sim contração. Mas a questão é, o tempo a qual você se refere é presente? E aí, então usa alguém da família T. Tranquilo? Se for passado ou um futuro próximo, aí você vai usar o quê? A família que tem SS. Nessa noite tive um sonho esquisito. Nessa noite é o quê? A noite pela qual você acabou de passar, né? Sim, é um passado, só que próximo. Veja que não é só o futuro próximo, não. Tá próximos. Passado ou futuro próximos. Tanto faz ser o passado próximo ou o futuro próximo, certo? Então você diz nessa noite tive um sonho esquisito. Por que nessa? Porque foi a noite que acabou de passar. Você acordou e disse para alguém, ó, nessa noite que passou tive um sonho esquisito. Então passado próximo. Você usa a família S. O QU, quando é passado também, só que é um passado agora, ó, distante. Naquela época eu era muito jovem. Você encontra muito esse naquela na Bíblia, né? Naquele tempo. Por quê? Porque é um tempo distante. Naquela época eu era muito jovem, dá a impressão que faz muito tempo. Então é um passado distante. Aquele ano em que Cabral descobriu o Brasil. Aquele é um passado distante. Beleza? Então é isso. No sentido temporal, presente este. E qualquer um que tenha a família T. Esta, isto. Passado ou futuro próximos, esse, essa, isso. E passado muito distante, aquele, aquela, aqui. Tranquilo? Bora para o próximo. Sentido agora espacial. Eu uso quando, professor? Quando eu for para o espaço, numa viagem com a NASA? Não. Espacial quer dizer a posição de algum objeto, de alguma pessoa no espaço.
Então, quando aquilo a que eu me refiro está perto de quem se fala, de quem fala, melhor dizendo, eu uso a família T. Perto, assim como o tempo está perto. Ó. O tempo em que você está, é o presente, é o tempo mais próximo de você, você usa a família T. O objeto que está mais próximo de você, você usa também esta, minha cabeça. Deveria ser esta, é minha cabeça, né? Enfim, você entendeu isso aí. Perto de com quem se fala. Essa é sua cabeça. Faltou também o é aqui. Perto de com quem se fala. Está perto de você, mas não tanto, né? Agora, você está falando com a pessoa, tudo bem, ela pode estar perto. Aliás, ela nem precisa estar perto de você, você pode estar falando por telefone. Está perto da pessoa com quem você fala, família SS. Ó. Essa é a sua cabeça. Agora, distante, assim como o passado, de quem fala e de com quem se fala. Então, eu e você estamos conversando sobre algo que está distante de nós dois. Eu digo, aquela mulher é estranha, quer dizer que essa mulher não está perto de mim que falo, nem de você com quem eu falo. Esse é o sentido espacial. Deixa eu até voltar para mim aqui, só para te mostrar aqui, ó, um exemplo um pouco mais prático. Então, eu estou com essa caneta aqui, né? Eu digo esta, porque está comigo. Se eu soltar aqui, eu digo o quê? Esta também. Professor, mas o senhor não está mais segurando, não. Disse que precisava segurar, disse que eu tinha que estar perto dela, não é assim? Então, esta, certo? E tem um apagador. Eu boto lá aqui, eu digo este apagador. Não preciso estar com ele na minha mão. Está perto de mim. Agora, o apagador está com você. Eu te ligo, pergunto, e aí, está com o que na sua mão? Você diz, um apagador. Eu falo, esse apagador que está aí, você nem precisa estar com ele na mão, pode estar perto de você. Eu digo esse porque está perto da pessoa com quem eu falo. Agora, eu e você estamos conversando. Ei, aquele carro que fulano comprou, é massa? É assim que a gente fala. Então, aquele carro está distante de mim e de você, que é a pessoa com quem eu falo. Tranquilo? Isso é o uso do pronome demonstrativo no espaço. Bora voltar para o slide. Aqui, ó. Referência textual agora. Essa é uma parte bem importante, né? Por quê? É a parte que você usa para interpretar textos até, dependendo da situação em que eles sejam empregados, né? Então eu uso a família T para antecipar um termo. Esta palavra me intriga. Qual palavra? Saudade. Veja, a palavra ainda não tinha sido dita na hora que eu empreguei o pronome. Então eu uso esta para anunciar a palavra a qual ainda vou falar. Agora, essa palavra... Opa, a ordem deveria estar invertida aqui. Deixa eu trocar. Deveria ser assim. Aliás, eu não vou riscar tudo. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui, dá para corrigir aqui mesmo. Pronto. Imagina que não tem isso aqui, certo? Foi assim a frase. Saudade. Ponto. Aliás, vírgula. Essa palavra me intriga. Aqui está o ponto. Então, por que é que agora eu usei essa? Porque eu já tinha falado da saudade antes. Eu estou usando o essa dessa vez para retomar um termo já citado. Certo? Se eu estou retomando alguma coisa que eu já citei, então eu devo usar essa. Eu uso esta para anunciar, mas essa para retomar. E o aquela? Quando há mais de um termo que precise ser retomado. Retomar não é esse aqui, professor? Sim. Mas e se eu tiver mais de um para retomar? Eu vou usar essa para todo mundo? Como é que eu vou saber quem é quem? Né? Então, quando tem mais de um, eu vou passar a não mais empregar o essa para retomar, e sim o aquela para retomar o mais distante. Opondo-se à família T, que está lá do outro lado, né? O este. Porque eles também vão passar a ser usados para retomar, só que vão retomar o quê? O mais próximo. O professor agora embananou tudo, veja só. Pai e filho discutiram. Pai e filho discutiram. Aqui eu tenho dois elementos, né? Assim, o pai e o filho. Este desrespeitou aquele. Quem é quem? Este, quem desrespeitou quem? Este, olha aí. Quando há mais de um termo para ser retomado, aqui tem dois. Retomam o mais distante. Quem? Onde é que a gente está? Na família QU. Os que têm QU retomam o mais distante. Opondo-se à família T que retoma o mais próximo. Então esse aqui não tem T? Ele retoma o mais próximo. Qual é o mais próximo? Qual é o que está mais próximo dele? Filho ou pai? Você botar uma régua daqui para cá. Quem é que está mais próximo do este? Filho, né? Assim, então este retoma filho, que é o mais próximo. E aquele retoma o mais distante. Este desrespeitou aquele, ou seja, o filho desrespeitou o pai. Se fosse aquele desrespeitou este, seria o pai que teria desrespeitado o filho.
Entendeu? Então é isso que você tem que ficar atento. Lembrando, retomar, quando só tem uma palavra para ser retomada, você usa esse, essa, esses, essas, isso. Retoma tem a função natural. Enquanto que o este, esta, estes, estas, isto anunciam algo ainda não citado, ainda não dito. Mas, se houver, certo, na frase, mais de um termo sendo retomado, aí, em vez de você usar o esse para retomar todos eles, não tem condições de você fazer isso, você vai usar, no lugar do esse, tira ele da frase e vai usar este para retomar mais próximo, aquele para retomar mais distante. Professor, se eu tiver 3, é uma parte um pouco controversa responder essa pergunta, porque alguns gramáticos discordam, mas outros dizem o seguinte: se você tiver 3, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. E aqui está o lugar que eu vou preencher. Quem está mais próximo? Aqui. Então eu uso este. É assim? Foi isso que eu lhe ensinei agora. Quem está mais distante? O primeiro que eu citei ficou lá atrás. Eu uso aquele. E o do meio? Alguns gramáticos defendem que você pode usar o esse aqui, nesse tipo de situação. Certo? Alguns discordam. Então, por esse motivo, evita-se colocar questões assim na prova. Mas se cair, você já sabe. O elemento do meio você vai usar esse. Certo? Ah, e se a banca discordar? Se ela discordar, por que ela colocou a questão na banca? Né? Você entra com recurso, Tranquilo? Então, veja só. Isso foi pronome demonstrativo. Fechamos aí esse assunto. Beleza? Para terminar, nós temos aí a última categoria de pronome exigida pelo seu concurso, que são os pronomes possessivos, certo? O nome já diz, né? Eles indicam uma posse de alguma coisa. Então tem aí meu, minha, teu, tua, meus, minhas, teus, tuas, enfim. Singular, plural, masculino, feminino. Tranquilo de você decorar isso daí, né? Nosso, vosso, enfim, eu não vou ler, você está vendo a tabelinha aí. A questão é, o que é que você tem que saber sobre isso daqui? Primeiro, a ambiguidade que eles podem gerar. Mas antes de eu falar sobre isso, certo? Se você ver o que tem aqui, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu, de novo, não tem dele, dela. Então, a tabela original do pronome possessivo é essa aqui. É isso que tem originalmente. O dele, ou dela, ou deles, ou delas, se forma a partir da contração da preposição de, mais o pronome pessoal do caso reto, ele ou ela, ou eles ou elas, entendeu? Então, quando você soma esse de com esse ele, fica ele. Era originalmente preposição, pronome pessoal do caso reto. E virou o quê? Pronome possessivo. Sim, por que virou possessivo? Porque ele agora indica uma posse. Tranquilo? É somente por isso. Ele passou a indicar uma posse, então virou pronome possessivo. Tem função de pronome possessivo. Isso pode acontecer até com outros pronomes, mas eu não vou entrar muito a fundo nessa parte. Eu quero que você entenda aí, certo? A questão da ambiguidade que esse tipo de pronome pode gerar. Deixa eu voltar para mim aqui. Se eu falar assim, a cachorra da sua vizinha. Estou chamando ela de cachorro, ela tem uma cachorra. Não, não, não se deu o trabalho de responder, porque tanto uma resposta quanto a outra são corretas. Será correta, na verdade. Por quê? Porque eu não especifiquei. Tem ambiguidade aí. Veja, cachorra da sua vizinha. Ela tem uma cachorra, ela é uma cachorra, enfim. Não dá para você saber, né? Assim. Inclusive, eu coloquei até uma questãozinha aqui no quadro. Quero que você tente, certo? Responder antes de eu explicar, só para ver se você saberia fazer se isso caísse na sua prova. Assinale a alternativa em que não haja ambiguidade. O que é ambiguidade? É o duplo sentido, né? O triplo, enfim, é quando tem mais de um sentido em uma frase. Por exemplo, quando você lê aqui, o homem e o seu carro. É o homem e o carro dele ou é o homem e o seu carro, você que está aí assistindo? Tem ambiguidade? Aparentemente sim. A mulher e a sua casa. É a mulher e a casa dela, a mulher e a sua casa. E agora? A criança e o seu caderno. O seu ou dele, enfim. Leia. Qual você marcaria? Bote pausa, pensa. Vai, você até da frente aqui. Pausou? Pensou? Respondeu? Bora lá. Todas aparentemente são iguais. O que mudou foi o nome da pessoa e a sua posse, né? Assim, para a gramática não é igual. Por que não? Porque a gramática tem uma regra que diz o seguinte: não vai ser mais ambiguidade quando houver possuidor e possuído. Não, possuído é quem está com capeta no couro, né? Possuidor e posse. Sim. Professor, mas todos têm. Tá, mas essa posse tem que ser naturalmente desse possuidor. Então pense comigo. Quem é o possuidor aqui? O homem e o seu carro. O homem é o possuidor, não é assim? E o carro é a posse que ele tem. Pode ser o seu carro, você não sabe, né? Nessa frase aqui, esse é o possuidor, essa é a posse. Essa posse, o carro, naturalmente pertence a um homem, ou seja, só um homem pode ter um carro.
O carro foi feito exclusivamente para o homem? Não, uma mulher pode ter um carro, não é assim? Então, tem ambiguidade aqui. Essa não é a nossa resposta. A mulher e a sua casa. Mulher é a possuidora. A casa é a posse. Só uma mulher tem uma casa? Não, um homem pode ter uma casa. Então, também tem ambiguidade. A criança e o seu caderno. Só uma criança tem um caderno? Claro que não. O cachorro e a sua comida. Só o cachorro tem comida? Claro que não. O professor e o seu aluno. Opa, professor, eu não sou professor, eu tenho um aluno. Então você está exercendo a função do professor. Você está sendo aluno quando você tem aluno. Você está sendo professor quando você tem aluno. O que eu quero dizer é o seguinte, veja. Eu tenho aqui um possuidor e uma posse que naturalmente pertence a esse possuidor. O aluno, naturalmente, é de um professor. Quando eu digo de um professor, não quer dizer que ele pertence, é meu e acabou. Não é isso. Certo? No sentido de que o aluno é naturalmente algo que tem um professor. Não é assim? Se você é aluno, você tem um professor, senão você não é aluno. Correto? Então, isso daqui, essa relação de possuidor e posse naturalmente pertencente ao possuidor, torna essa frase não ambígua. Portanto, ela seria a resposta. Então, ó, aqui, por exemplo, a criança e o seu caderno tem ambiguidade. Se eu falasse a criança e o seu brinquedo, não teria mais. Por quê? Um brinquedo naturalmente pertence a uma criança. Correto? Então, é assim que você tem que pensar. O policial e o seu revólver. Naturalmente, um revólver pode ser de um policial, né? Não só de um policial, outros cargos têm armas. Sei lá, um membro das Forças Armadas. Ele não é um policial, é um militar das Forças Armadas, mas enfim, também tem uma arma. Enfim, então o que eu quero dizer é o seguinte: se essa posse naturalmente pertence a esse possuidor, deixa de haver ambiguidade, mesmo as frases sendo basicamente, praticamente iguais. Tá certo? É assim que você vai ter que pensar. Como eu falei, não tem tanta coisa para você entender aqui nos pronomes possessivos. Você já viu a listinha aí, viu que não tem muita coisa. Você, obviamente, já sabia dessa lista, né? O que você tem que entender é que, às vezes, um pronome de fora pode ter função de pronome possessivo, como é o caso do dele. Era de, mas ele virou dele. Virou possessivo, porque agora indica a posse de alguma coisa. Tranquilo? E entender, obviamente, também essa relação de ambiguidade que eles podem gerar. E para você tirar a ambiguidade das que tem, eu já dei uma forma para você fazer isso, né? Quando a posse naturalmente pertence ao possuidor. Mas e aqui? O que a gente pode fazer para não ter mais ambiguidade? Você faz isso aqui, ó. O homem e... Corta o seu. Corta o sua, corta isso aqui tudinho. O homem e o carro dele. A mulher e a casa dela. A criança e o caderno dela. O cachorro e a comida dele. É isso. Certo? Troca aí que agora não tem mais ambiguidade. Não tem mais como você confundir se é seu que está assistindo ou se é o cara do exemplo que eu coloquei. Beleza? Então veja só. Nós encerramos aí, ó, deixa eu voltar aqui para o slide. Encerramos aí, aliás, deixa eu me despedir, né? Encerramos aí a parte de pronome e, consequentemente, também a parte toda de morfologia. Vimos já substantivo, adjetivo, artigo e os pronomes que sua banca exigiu. Espero ter contribuído para a sua aprovação. Torço já por isso, desde já. Espero que você tenha gostado e mais ainda que você tenha entendido. Eu fico por aqui. Abraço e até a próxima.